Eu quero fazer aqui uma leitura da Palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 16. Fala aqui sobre o rico e Lázaro. Essa história foi contada pelo próprio Jesus. Em algumas traduções da Bíblia, diz que é uma parábola, mas a gente sabe que não é uma parábola, porque Jesus disse que havia certo homem rico e afirma também que existia certo mendigo chamado Lázaro. Em nenhum momento do relato bíblico, Jesus faz comparações. Aqui diz o seguinte: havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Úlceras são feridas. Essa história bíblica mostra o que acontece depois da morte do homem. Jesus contou essa história para nos alertar do perigo que nós corremos quando nós não temos uma aliança com Deus. A gente vê aqui que o rico, ele morreu, como diz aqui na Bíblia, e foi para o inferno. E Lázaro morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. A Bíblia mostra, meus irmãos, que o inferno é um lugar, E o inferno fica no centro da terra. Nós temos aqui uma referência bíblica em Efésios, capítulo 4, versículo 9, que diz o seguinte: ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Quem desceu até as regiões inferiores da terra? Jesus Cristo. Aqui está falando de Jesus. Jesus, quando morreu, desceu até as regiões inferiores da terra. O espírito dele, porque o corpo dele ficou preservado por Deus lá no túmulo. Em Mateus capítulo 12, versículo 40, Jesus disse o seguinte: porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará no coração da terra. Então Jesus esteve no coração da terra. Aqui nessa história do rico e o mendigo, a Bíblia mostra que o inferno é um lugar. Lucas 16, 28. Porque tem os 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Então, o inferno é um lugar de tormento. Nós já mostramos aqui que o inferno fica no centro da terra. E a Bíblia diz que o inferno é um lugar de tormento. Lucas 16, 23 diz o seguinte: no inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu a longe a Abraão e Lázaro no seu seio. O rico, o espírito do rico. Quem estava no inferno era o espírito do rico, e o espírito do rico viu o espírito de Lázaro no seio de Abraão. Se você pegar uma Bíblia dessas mais modernas, a Bíblia Nova Viva,
que é uma linguagem atualizada, essa palavra seio de Abraão significa presença. Lázaro estava na presença de Abraão. Lázaro estava no paraíso. Outra coisa que a Bíblia diz, que o inferno é uma prisão. Aqui na carta de Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 18, diz assim: pois que também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. O corpo de Jesus estava morto, porque quando o espírito humano sai do corpo, o corpo fica morto. Mas aconteceu um milagre tremendo, porque Jesus passou 3 dias ali no sepulcro, o corpo dele, e o espírito dele estava no inferno. E a Bíblia diz que o corpo de Jesus, Atos 2,31, não experimentou corrupção. Quer dizer, o corpo de Jesus não entrou em decomposição. Com 3 dias, o corpo da pessoa, ele entra em decomposição. Com 4 horas, já começa esse processo. Lázaro, por exemplo, Lázaro morreu. E depois de 4 dias que Jesus foi ter com Lázaro, as irmãs dele disseram que o corpo já cheirava mal. O corpo de Lázaro experimentou corrupção, entrou em decomposição, mas o corpo de Jesus não entrou em decomposição. Deus fez ali um milagre, guardou o corpo de Jesus. A Bíblia diz também que o inferno é lugar de fogo inextinguível. Marcos 9,43. E se tua mão te faz tropeçar, corta, pois é melhor entrares maneta na vida do que, tendo as 2 mãos, ires para o inferno, para o fogo inextinguível. Fogo inextinguível é que não pode se apagar. Lucas 16:24, olha o que é que o rico diz. Ele pede ao pai Abraão que Lázaro refresque a língua dele, molhando o dedo em água, porque ele se sente atormentado na chama do inferno. Mateus, capítulo 13, versículo 42, Jesus disse que algumas pessoas serão lançadas na fornalha acesa. Mateus 25, 41, olha o que Jesus diz: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Glória a Deus. Olha, o homem, ele pode explorar o espaço. O homem, ele pode explorar as florestas. O homem, ele pode explorar o fundo do mar. Mas o homem não pode explorar o interior da terra. Segundo a ciência, segundo os estudos, no centro da terra tem fogo puro. Ele chama até de knife, E, por incrível que pareça, nunca ninguém fez uma viagem ao núcleo da Terra. Nunca. Fortes brocas já puderam penetrar somente 12 quilômetros de profundidade, que corresponde a 2% do raio da Terra, antes de encontrar um calor tão intenso que as derrete. Então ninguém pode ir lá no inferno. Os cientistas não podem explorar o inferno. E nunca vão poder. Então, está aqui essa palavra para você que está nos ouvindo, que está vendo esse vídeo, para você que acessou o meu Face. A Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você que está me ouvindo e que crê em Jesus, né, aceite Ele como seu Senhor e Salvador, porque depois da morte não tem mais jeito. Depois da morte segue-se o juízo. E você que é crente, se santifique mais ainda. A palavra de Deus diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Você que é crente, procure produzir fruto digno de arrependimento. A Bíblia diz que se alguém não produz fruto, será cortado da videira. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.